Olá pessoal, hoje eu vou trazer uma pecinha bem simples para vocês, com materiais simples, nada muito elaborado, sem cortadores e sem nada muito difícil de encontrar. Fora o pincel modelador, coisas que a gente tem em casa que está iniciando no biscuit, né? Vou usar a tinta acrílica preta e a tinta para tecido azul, mas também pode ser tinta acrílica azul também, né? Massa branca e massa azul. A peça de hoje é um Zé Gotinha, que eu tenho feito bastante aqui e eu espero que vocês gostem, né? Vamos começar sovando a massa, é sempre importante sovar bastante a massa. Tô passando aqui óleo mineral na minha base para que a massa não grude. Quem não tiver esse rolinho também, gente, pode ser aquele rolinho de PVC de cano que funciona também super bem. Aí eu cortei a cabeça do Zé Gotinha com meu cortador redondo. Quem não tiver esse cortador redondo pode usar a tampinha de garrafa. E aí eu tô alisando a cabecinha do Zé Gotinha com a minha agulha de crochê, que eu uso bastante aqui nos vídeos, que vocês já podem ter percebido. Gente, no início do biscuit, geralmente a gente não tem condições de estar investindo tanto em tantos materiais, né? Quando eu comecei, eu não tinha muitos moldes, nem cortadores e muitas ferramentas eu ainda até hoje eu não tenho. Então eu tô mostrando aqui pra vocês como que a gente pode fazer a nossa primeira peça sem tantas ferramentas artesanais, né? Para artesanato, na verdade. Aí eu sovei o restinho de massa que sobrou e tô dando continuidade no corpinho aí do nosso Zé Gotinha. Vamos alisar o corpinho, as perninhas. Tem que ter um pouquinho de paciência, né, gente? Como não é molde, é feito manualmente, a gente precisa estar ajeitando, tirando as imperfeições. Esse aramezinho eu tinha em casa, de outro trabalho, mas eu preferi, sempre gosto de colocar um arame na cabecinha, junto do corpo. A minha peça ainda tá úmida, mas eu preferi colocar cola porque tá muito quente aqui na minha cidade. Eu tô alisando, tirando as sujeirinhas e as imperfeições com lenço umedecido. Esses lenços que a gente usa em bebê, eu uso bastante aqui na minha bancada. Principalmente quando suja o meu dedo com cola ou com massa, gruda, poeira. É sempre bom ter a colinha não, o lenço umedecido em casa, na nossa bancada. Ó, minha mão tava suja e eu limpei com o lenço umedecido. Foi cola e massa que grudou. Gente, também quem puder ter uma balança também é bem bacana para padronizar o tamanho das peças. A gente não usa o dedo para espalhar cola como eu fiz, porque aí suja o seu dedo e aí pode sujar a peça, não é bacana. Eu fiz assim na pressa, mas eu sempre gosto de ter um pincelzinho para fazer o trabalho com cola. Sempre protegendo a massa de biscuit, gente, com o saquinho ou alguma coisa, porque a massa em contato com o ar, ela começa a ressecar. Então vocês podem perder bastante massa não protegendo o seu biscuit.
a sua massa, na verdade, sem estar modelada. Aí eu tô alisando novamente, dando os acabamentozinhos do bracinho do Zé Gotinha. Vocês podem usar uma fotinho como referência. Também é sempre bom para lembrar de como que é a peça na realidade. Quem puder imprimir na peça que for trabalhar também é bacana. A cabecinha já está um pouquinho mais seca. Eu fiz primeiro para dar tempo de fazer a pintura. Aqui eu vou usar, gente, um pouquinho de massa azul marinho, que eu tinha separado lá no comecinho do vídeo. É muito pouquinho, só para fazer aquela cruzinha do meio do Zé Gotinha mesmo. Gente, hoje em dia tem molde para tudo no biscuit. Só que nem sempre a gente tem condições de estar investindo nesses moldes. Então aqui eu estou mostrando uma forma da gente trabalhar, produzir nossas peças, sem necessidade de tantos moldes e cortadores. Mas claro, nada nos impede de também adquirir essas ferramentas de trabalho, né? Mas a gente pode começar assim no biscuit a trabalhar sem tantas ferramentas assim. Aqui eu vou pintar os olhinhos. Gente, o ideal é vocês sempre esperar um pouquinho a peça secar para fazer a pintura no biscuit. Por quê? Porque senão a pintura, quando o biscuit secar, ela resseca e ela fica rachada. Eu esperei dar uma fina camada de secagem na cabecinha para poder fazer esses olhinhos para que eles não rachem. Mas o ideal é fazer isso com a massa, com a peça completamente seca. Meu pincel estava muito ressecado. Então eu tive que estar molhando o tempo inteiro para poder fazer esses detalhezinhos, né, da boca, dos cílios e da sobrancelha. Gente, não precisa fazer cílios e sobrancelha. Eu fiz porque eu queria dar uma gracinha na minha peça. O Zé Gotinha ele já tem esses olhinhos e essa boquinha já. E fica uma gracinha. Mas eu quis fazer. Quando vocês forem manusear a peça molhada, tem que ter cuidado para não deformar o que já foi feito. Então, quem não tem muita experiência em manusear o biscuit molhado, sempre espera secar. Gente, o biscuit, ele encolhe. Então, a gente tem que fazer um tamanho, mais ou menos, desejado, lembrando que ele vai encolher. Então, se eu quero 5 centímetros, eu vou fazer uma peça de 6 centímetros. Agora eu vou fazer com a tinta branca um detalhezinho de um risquinho no meio do peitinho do Zé Gotinha. Né? Aquele risquinho do emblema do SUS que a gente vê lá no Zé Gotinha. Gente, isso pode ser aplique de crachá, pode ser aplique para botar na ponta de caneta, pode ser aplique de muitas coisas. Eu vou escrever a sigla SUS com a tinta para tecido azul que eu tinha aqui em casa, mas pode ser também a tinta acrílica azul. Quem não tiver muita experiência com pincel, vocês também podem fazer com a caneta, uma caneta de ponta fina azul, como se fosse uma canetinha, mas não canetinha de escola, uma caneta para artesanato que vende. Vocês podem fazer dessa forma também, que dá super certo. Eu já fiz muito acabamento no início com caneta, porque eu não sabia mexer muito bem com pincel. Gente, e assim ficou o nosso Zé Gotinha.
Aí eu limpei, né? Uma gotinha de tinta azul que tinha ficado ali. Quem gostou aqui do nosso vídeo, dá um joinha e até nosso próximo vídeo.